we convinced many countries, and I did this myself for the most part, not to use Huawei because we think it's an unsafe security risk. It's a big security risk. I talked many countries out of using it. If they want to do business with us, they can't use it. Sim, é mesmo verdade, o Trump baniu o meu smartphone no P40 Pro e proibiu qualquer empresa norte-americana de trabalhar com a Huawei. Honestamente, isto é péssimo para nós, é péssimo para toda a gente, nomeadamente também para a Huawei, que tem aqui um smartphone espetacular, spoiler alert, mas que não tem as aplicações da Google. E é sobre isso que nós vamos falar, qual é que foi a minha experiência nos últimos 3 meses de ter este smartphone com o meu smartphone principal. Mas pessoal, ainda mesmo antes de ir para isso, deixem-me só contar-vos assim um pequeno contexto para vocês ficarem a perceber o porquê, se é que há justificação, não é? Do Trump ter feito isto. Tudo começou quando o Trump percebeu a importância da rede 5G para o mundo. Com esta nova tecnologia é finalmente possível desenvolver a Internet of Things, que no fundo significa que todos os equipamentos podem ficar ligados entre si, o que pode levar a carros automatizados que conduzem e te dão Ferreiro Rocher sozinhos, sei o Ambrósio, casas totalmente inteligentes, entre muitas outras coisas, como principalmente a rápida ligação à internet e por isso rapidez na transmissão de dados. Ok, vocês agora estão a perguntar, Martim, mas o que é que o teu P40 Pro tem a ver com isso? Muito simples, pessoal, é que vocês provavelmente conhecem a Huawei como uma marca de smartphones, pelos earphones, também pelos computadores, mas na realidade 50% do negócio da Huawei vem de infraestruturas de comunicações, entre as quais, claro, as antenas 5G. Ou seja, grande parte da informação do mundo passaria por estas infraestruturas, o que poderia dar à Huawei acesso a informação sensível, que mais tarde, claro, poderia ser usada pelo governo chinês, caso este obrigasse a Huawei a partilhar essa informação. E é precisamente disso que o Trump e os Estados Unidos da América têm medo, ou seja, de perder o trono das potências mundiais. Então, para combater esse medo, o que eles fizeram foi cortar o mal pela raiz, e neste caso foi proibir qualquer empresa norte-americana de trabalhar com a Huawei. E agora, claro que vocês estão a perguntar, Martim, mas isto faz algum sentido? Há motivos para isto? Pois bem, meus amigos, eu não quero meter as mãos no fogo por governo absolutamente nenhum, e sou politiquice, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, até à data, não há absolutamente nada comprovado, não há prova nenhuma contra a Huawei. Aliás, pelo contrário. É que a Huawei até partilhou o código que utiliza com toda a gente para mostrar que não há portas escondidas que pudessem servir de acesso à informação por outras pessoas ou outras empresas, por exemplo. E, na realidade, isto é o que nenhuma empresa do setor faz porque tem essas portas. Aliás, lembram-se do Snowden e de toda a polémica da NSA? Pois, mas isso é outro tema. No fundo, pessoal, isto está a acontecer porque a Huawei está mesmo muito à frente nesta questão das infraestruturas de comunicações e, por ser chinesa, o governo norte-americano está a aproveitar isso para atingir diretamente o governo chinês por esta questão dos dados, o que significa que isto é péssimo para nós, consumidores. E é por um motivo muito simples, é que a Huawei, além de estar muito à frente nas infraestruturas de comunicações, está muito à frente também a nível de tecnologia, a nível mesmo dos próprios smartphones, por exemplo, que nós compramos numa loja qualquer aí em Portugal. E como eu estava a dizer, isto é péssimo para nós porque, a nível de concorrência, se vocês têm uma empresa muito superior às outras, as outras vão ter de trabalhar muito mais para chegar ao nível desta empresa que está muito à frente. E é o que tem acontecido. A Huawei, do nada, ficou no topo da produção dos smartphones em todo o mundo, e não é por acaso, porque tem smartphones incríveis como é este P40 Pro. E se a Huawei estiver fora do mapa ou não estiver ao mesmo nível de concorrência porque as outras empresas têm o Google, isto é péssimo para nós, não é péssimo para mais ninguém. Quer dizer, também é péssimo para a Huawei, mas vocês percebem onde é que eu estou a querer chegar. Exatamente. Concorrentes da Huawei, não tendo a Huawei, vão abrandar, menos coisas tecnológicas para nós, preços a aumentar, vocês perceberam. Mas agora, já com o contexto completamente fora da equação, que já vos expliquei tudo, vamos lá à minha experiência nos últimos 3 meses com este Huawei P40 Pro, que eu tenho mesmo de dizer, tem sido espetacular e só é mesmo muito a pena não ter os Google Mobile Services, porque de resto, amigos, este smartphone é incrível.
Primeiro que tudo, eu não posso deixar de falar da construção deste smartphone que grita premium por todo, mas mesmo todo o lado. É suave ao toque e esta cor em particular dá um efeito incrível quando está à luz e pelo peso sentimos logo que é um smartphone robusto e lindo como ao raio ao mesmo tempo. E é aqui onde não podemos deixar de falar, claro, no que salta mais à vista e até um pouco do smartphone, que são as câmaras. Amigos, eu não vou falar super a fundo das câmaras, senão nem amanhã saímos daqui, mas tantas câmaras frontais, que têm agora um sensor de infravermelhos que mede a profundidade e dá resultados de desfoque incríveis, tanto em foto como em vídeo, desfoque, claro, não do sujeito, mas do que está atrás, como também as câmaras traseiras dão resultados surreais para um telemóvel, ou seja, vocês podem ver nestes exemplos. A Huawei já era mega conhecida, como vocês sabem, pelas câmaras e neste caso não é exceção. Não só a nível fotográfico tem uma qualidade fantástica, como vocês podem ver aqui por estes exemplos, como ainda por cima, em termos de vídeo, foi uma evolução fantástica, por exemplo, desde o meu antigo smartphone, que era o Mate 20 Pro. A sério, mas mesmo a sério, pessoal. Aliás, só para vocês terem um exemplo, vou-vos mostrar um vídeo épico feito única e exclusivamente com as câmaras deste smartphone, sem qualquer grande edição aí por trás. Aqui às câmaras eu não posso deixar de falar de uma das coisas que eu mais gostei, que é o ecrã. Não só pela qualidade dele, como ainda por cima tem 90 Hz de refresh rate e isso significa que vocês têm mais 30 frames a passar do que o normal, o que dá uma experiência assim muito mais smooth, muito mais suave. Smooth é um bocadinho em inglês, muito mais suave. Já a performance deste smartphone é aquela que já poderíamos esperar de um smartphone de topo, como nós já conhecemos. Aguenta os programas de edição de imagem que nem um Pro, daí também P40 Pro, lá está. Multitasking sem problemas. No gaming, graças ao ecrã de 90 Hz, é literalmente outro nível, porque consegue ser ainda mais suave. E depois, e esta é uma das minhas partes favoritas do smartphone, é que vocês conseguem criar um autêntico setup com ele, porque com o adaptador USB Type-C ligam-no a um monitor, a um teclado e a um rato, e ficam com o modo PC da Huawei, que é mesmo como se fosse um PC, e podem editar, jogar, trabalhar, conversar, tudo como vocês fariam num setup. Mas como é que é viver com um smartphone que não tem Android? Primeiro, isso é um mito. Este smartphone tem Android, o Android é open source, portanto não há nada que o Trump possa fazer para impedir a Huawei de utilizar o Android. O que não tem são os Google Mobile Services e todas as aplicações Android que vocês já estão habituados a ver num smartphone da Google, por assim dizer. E entre os quais, claro, estamos a falar do YouTube, estamos a falar do Gmail, estamos a falar do Maps, mas na realidade o Maps funciona aqui, não me perguntem porquê ou como, mas funciona. Mas essas aplicações, eu pensava, ainda por cima, não tendo o YouTube, eu pensava que ia ser um grande, mesmo grande problema, porque pronto, YouTuber e não ter YouTube era um bocado chato. Mas na realidade o que eu tenho feito é criei um atalho para o YouTube no browser diretamente no home screen aqui do smartphone e tenho usado o YouTube através do browser, mas na boa, lá está, uso exatamente as mesmas coisas de forma um bocadinho diferente. Depois, uma das coisas que a maior parte das pessoas não sabe é como é que passa as aplicações do telefone Google normal para aqui. A Huawei tem o Huawei Phone Clone, que permite clonar o vosso telefone diretamente para aqui. Na realidade, passa todas as aplicações e todos os ficheiros do vosso smartphone para aqui. Foi o que eu fiz no meu e foi assim que eu consegui a maior parte das apps sem ter qualquer problema. Mas não é só por aí que vocês conseguem instalar aplicações. Tem, claro, a App Gallery da Huawei, que tem feito um esforço brutal para meter esta App Store a bombar. Mas a Huawei tem feito esse esforço e temos tido cada vez mais apps, principalmente apps portuguesas, aqui a bombar nos Huawei cá em Portugal. E depois ainda tem uma ajuda extra que é o Petal Search, que foi uma coisa que a Huawei colocou aqui nos smartphones, que vos permite pesquisar diretamente na internet fontes fidedignas de aplicações que vocês podem fazer download. Lá está, todas as aplicações que vocês estão habituados a usar. E muita gente, inclusivamente muitos youtubers, dizem que, por exemplo, a Netflix não funciona aqui, a HBO não funciona aqui, a Eleven Sports também não funciona. Pessoal, eu tenho usado absolutamente tudo e não tenho tido problemas nenhum. Eu recebo um aviso da própria aplicação a dizer que não está a usar o Google Mobile Services e por isso a aplicação não vai funcionar, mas tem funcionado sem problemas absolutamente nenhuns, como vocês podem ver. Portanto, a nível de experiência não tem sido assim uma coisa completamente diferente. Mas nem tudo é um mar de rosas, pessoal, claro que não. Há coisas chatas, como é óbvio. Por exemplo, as aplicações que ainda não estão na App Gallery, porque é só uma questão de tempo.
Eu acredito mesmo que seja só uma questão de tempo. Para vocês fazerem o update dessas aplicações, têm que fazer manualmente. E é um bocado chato, não há essas atualizações automáticas das aplicações, portanto têm que fazer tudo manualmente. Uma das outras coisas mais chatas é, como não temos o YouTube, por exemplo, não recebemos as notificações do YouTube, ou seja, temos que estar constantemente a ir às notificações dentro do próprio browser para ver se caiu uma notificação do nosso YouTuber favorito. Acho que essa é a parte mais chata, na realidade, pelo menos para mim. Mas honestamente, pessoal, depois desta experiência toda, eu tenho acompanhado as notícias todas disto da Huawei dos Estados Unidos, a verdade é que isto é só uma questão de tempo, estas coisas chatas, é só uma questão de tempo até a Huawei as resolver. E para vocês terem uma prova do porquê de eu estar a dizer isto, é que muitas empresas norte-americanas, depois disto ter acontecido, pediram uma autorização especial ao governo norte-americano para trabalhar com a Huawei. E algumas delas, como é óbvio, foram autorizadas, como por exemplo a Microsoft está autorizada a trabalhar com a Huawei. Agora, o que é que eu vou fazer com o P40 Pro, tendo eu o Mate 20 Pro ali na gaveta e que tem os serviços Google? Eu vou ser o mais honesto possível, pessoal. Eu vou continuar a usar o P40 Pro. Este smartphone, em termos de câmaras, é uma loucura. O ecrã é brutal e eu já não consigo voltar atrás. Não consigo. Mesmo com as limitações da Google. Aliás, uma das coisas, não instalem os Google Mobile Services. Eu não aconselho absolutamente nada. Não instalem, é uma questão de segurança, porque vocês não sabem quem é que andou a mexer nos fecheiros que vocês estão a meter no telemóvel. Portanto, não façam, é só o meu conselho. Portanto, resumindo absolutamente a coisa, eu vou manter o meu P40 Pro como o meu smartphone principal. Bem pessoal, e assim chegamos ao fim desta Tecafeira. Eu espero bem que vocês tenham gostado. Foi um vídeo muito, mas mesmo muito mais informativo do que aquilo que vocês estão habituados, até porque enquanto consumidores é sempre importante estarmos a par de tudo o que nos rodeia para fazermos boas escolhas. Por isso, se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, é só meterem um like, aquela ajuda brutal, subscreverem também o canal e assinalarem ali o sininho para que possam receber as notificações sempre que eu lanço um vídeo novo. E como é óbvio, e como já sabem, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!